Hoje vamos contar a história da França. Deixa eu colocar direito. Peraí, deixa eu colocar. A história da... Ai, peraí. A história da França. Como muitos imaginam, quem vivia lá era os gauleses. De novo, esses gauleses? Vão vir da Espanha, de quem viu vai saber de quem eram os gauleses. Só que esses gauleses eram chamados de gauleses também. Eram celtas, adivinha. Só que os celtas viviam como uma sociedade primitiva. Então, lá em Roma, Júlio César invade a Gália. Uma ótima ideia. E a França é anexada ao Império Romano, aqui na Itália. Então, essa é a parte antiga da França. Mas agora a coisa vai ficar boa depois desse momento. Essa era ideia boa. Porque depois, muito depois, os povos... Deixa eu ver. Quer dizer, onde eu tava mesmo? A França foi invadida por povos germânicos. E o povo germânico que mais dominou a região era os francos. Quem entendeu a referência França e francos acertou. Mas a França, aqui, esse grande país aqui, foi dominada por várias tribos germânicas. Uma dessas tribos era os francos, como eu já disse. Só que tinha uma coisa especial. O Império Franco começa a dominar toda a região da França. E chegam os muçulmanos. De novo, esses muçulmanos invadindo a União, a Península Ibérica. Sim! A história da França está tudo conectado com a história da Espanha. Mas os muçulmanos, quando invadiram a Espanha e Portugal, chegaram lá. Só que os Pirineus, essa região montanhosa entre a França e a Espanha, os muçulmanos conseguiram dominar e conseguiram dominar boa parte da França. Só que o Carlos Martel, esse é o nome, não chora de rir. O Carlos Martel, ele conseguiu expulsar os muçulmanos de toda a França. Então os povos muçulmanos só ficaram com a Península Ibérica. Mas continuando, os francos não ficaram só aí não. Dominaram Bélgica, países bálticos. Países bálticos não. Países baixos. Dinamarca, Alemanha, Polônia, Tcheca, Áustria. Dominaram um monte de território. Então, no Natal, Carlos Magno é coroado pelo Papa, assim fundando o novo Império Romano do Oriente. Isso que como toda pessoa importante tem que morrer cedo. E não, ele morreu e seu reino foi dividido, que seria a França, a Burgúndia e o Sacro Império Germânico Romano. Quem entendeu? Agora a França. Como é que estava a França? A França depois ficou meio ultrapassada, já que o reino de Portugal e o reino de Leão e Castela, como é que era chegar na Espanha, chegou às novas terras. Então começou a guerra da pirataria. A França queria esses novos territórios. Então arrumou guerra com todo mundo. Arrumou guerra com o Sacro Império Germânico, com a Inglaterra, com a Espanha, com Portugal, com a Itália. Arrumou guerra com todo mundo. E se lascou. Só que em uma dessas guerras, dos 100 anos, que não durou 100 anos, durou 112 anos, a França saiu lascada. E sabe o que aconteceu?
quem disse a Revolução Francesa acertou. A França saindo lascada, destruída, torturada, atropelada, tava sem dinheiro e sem grana. E que você quer saber o que é a Revolução Francesa? Vai logo ler seu livro de história. Mas depois eu vou contar. Só que a França saiu lascada. E Napoleão Bonaparte ficou no poder, invadiu toda a Europa, fundou o primeiro Império Napoleônico, conseguiu perder para a Rússia, o segundo Império Napoleônico, onde ele tem que ir para uma ilha no meio da África. E começou um período doido da França, onde ela vira uma república, monarquia, de novo uma república, de novo uma monarquia, uma república e um império de novo. Uma dessas... que império é esse? Existe um terceiro império napoleônico? Entre aspas, sim. Um Napoleão III que não era que era filho do irmão de Napoleão. Mas tudo bem. A França arrumou guerra com o Reino da Prússia. Quem ganhou? França versus Prússia. A Prússia ganhou. E assim a França saiu lascada, atropelada, destruída, com bomba atômica em Paris. Tava brincando, tomou bomba atômica não. Mas a França saiu lascada, eu tinha que mostrar desse jeito. A França saiu lascada e tinha uma grande rivalidade com o Império Alemão. Isso gerou a Primeira Guerra Mundial, onde a França saiu lascada outra vez. E agora como é que eu chamo para dar um copyright? Eu chamo de Império do Símbolo Estranho da Alemanha. Um bigodudo raivoso que não gostava de judeus tomou em Berlim. E ele era bem raivoso. Ele não gostava de ninguém. Ele dizia que os alemães eram mais inteligentes do que os outros. Então começou a invadir a França foi dominada, um governo de Vichy foi reconquistada. E isso foi a época onde a França entrou na OTAN, tudo isso. E acabou. Mentira! A descolonização da África, onde várias colônias africanas começaram a ser descolonizadas. E agora tá a França hoje, lascada, destruída, atropelada. E tá assim, mas pelo menos tá na OTAN, né? A França hoje com digamos, lixo em Paris. Mas esse não é tema pra esse vídeo. E tchau, peraí. Tchau.